Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs seminaristas. É um grande privilégio, uma grande alegria poder trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês. É uma honra, realmente, o Senhor me dar essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos ensinado, tá bom? Não sei quantos estão me vendo, não sei se é só o Josiel que está me vendo, né? Mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? O que eu vou fazer nesse pouco tempo que eu tenho é aproveitar para passar para vocês. Eu sei que parece um pouco de petulância falar isso, mas passar um pouquinho da experiência que eu adquiri agora que eu estou no ministério há 2 anos e meio, tá bom? Então eu saí do seminário, vim direto para o ministério, para a igreja. Então Deus tem me ensinado algumas verdades importantes que eu gostaria de ter aprendido antes. Eu sei que vai abençoar, eu creio que vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos começar primeiro orando. Amado Deus e querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra. Peço ao Senhor que fale o nosso coração, que fale o coração de cada um desses que irão me ouvir, Senhor. Que possa ser edificante, que possa abençoá-los. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém. Pois é, agora que eu estou desse lado, né? Antes eu estava aí junto com vocês, e agora que eu estou desse lado aqui trazendo a mensagem para vocês, agora que eu tenho, né, essa abundância de conhecimento e sabedoria para repartir com vocês, eu quero dar 7 conselhos curtos, fique tranquilo, 7 conselhos para abençoar a sua vida, edificar a sua vida ministerial, tá bom? Olha só, o primeiro conselho que eu quero dar para você tem a ver com humildade. Olha só, nós aprendemos em Provérbios que a humildade precede a honra. Isso é bem conhecido. Pedro também reforça isso. Mas em Romanos capítulo 12, verso 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Olha só, em outras palavras, o que esse versículo está dizendo para nós é para nós não sermos idiotas, não sermos tolos. Sabe? É muito fácil nós cairmos na tendência de se achar, de se tornar arrogante, petulante muitas vezes, mesmo sendo seminaristas, tá bom? Eu cometi essa estupidez várias vezes. Olha só, querer achar que sabe mais que o professor. Puxa, só de falar agora eu tenho vergonha, né? Sabe, o professor está explicando alguma coisa e aí você quer bater de frente, você quer contradizê-lo, né? Mas eu li num livro que dizia outra coisa. Eu vi um estudo na internet diferente. Mas o John Piper fala que não é bem assim, não sei o quê. Meu querido, não caia nessa, tá bom? Não caia nessa, tá? Às vezes você quer lá tanto mostrar a sua posição, o seu entendimento, a sua interpretação sobre tal passagem, etc. Você vai acabar passando vergonha. É pedir para passar vergonha. Escuta o que eu estou te falando. Eu já cometi esse erro várias vezes quando eu era seminarista. Eu estou querendo te ajudar para que você não caia nesse erro também. Seja humilde. Não pense de si mesmo além do que convém, diz a palavra de Deus. Tá bom? Pense com moderação. Ouça, aprenda, pergunte, anote o que você está aprendendo. Olha, hoje mesmo eu estava mexendo nos meus cadernos ali, das anotações que eu fiz de tantos e tantos capelas, né, que eu participei, das conferências missionárias. E essas anotações estão sendo úteis para me passar para a igreja. Tem coisas que eu leio ali que eu falei, puxa, não acredito que eu esqueci disso. Olha só, grandes bênçãos, tá bom? Então seja humilde, seja servo, seja prestativo, tá bom? As pessoas valorizam isso, elas reparam isso. Isso é muito importante. O segundo conselho que eu tenho para te dar tem a ver com pessoas. Olha só, em Provérbios 27, versículo 17, diz assim: como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo.
Meus queridos, a melhor coisa do seminário são as pessoas. E a pior coisa do seminário são as pessoas também. Olha só, entenda uma coisa, você é uma dessas pessoas. Se você acha fulano difícil, complicado, chato, insuportável, metido e etc., lembre-se que tem pessoas que estão olhando para a sua vida e pensam a mesma coisa de você. Tá bom? Então tenha cuidado com isso. Faça amigos. Nada melhor que fazer amigos nesse tempo de seminário. Construir relacionamentos duradouros. Isso é muito importante. Não fique na competição, não fique guardando mágoa, não fique sem falar, sabe? Sem ir lá pedir perdão, sem se acertar. Faça amizades. Amizades verdadeiras. Tá bom? Jesus tinha seus amigos. Paulo sempre andava em companhia dos seus amigos, tá bom? Valorize os amigos que você tem. Valorize. Sabe o que é valorizar? É amar. É cuidar para não perder. Sabe? É manter. Guardar. Orar por eles. Interceder por eles. Se interessar pela vida deles. Sabe? Não seja aquele amigo folgado, aquele amigo explorador, aquele amigo que usa os amigos. Não. Seja um amigo que dá, que doa-se, que serve, mesmo quando os outros não fazem o mesmo por você. Seja um amigo de verdade, tá bom? E é muito importante cultivar amizades. Olha só, as notas ficam, mas os amigos de verdade são para a vida toda. Lembre-se disso. Os seus relacionamentos, seus conhecidos, suas amizades, seus contatos, eles vão te abrir mais portas do que as suas notas, tá bom? Lembre-se disso. Estou dizendo que não é para você deixar de ser o melhor aluno. Não, aprenda, seja o melhor sim, mas dê o devido valor. Dê o devido valor à amizade, tá bom? Terceiro conselho, olha só. Sobre comparações e expectativas. Em Gálatas 1:10 a palavra diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Meus queridos, uma parte difícil no ministério são as comparações dos outros com os outros. São as expectativas que as outras pessoas fazem, tá bom? Entenda uma coisa, sempre vão te comparar com alguém. E olha, não vai ser para te ajudar, não. Normalmente vai ser para te criticar, vai ser para te diminuir. Normalmente essa comparação é feita para mostrar o quanto o outro era melhor. Então esteja preparado para isso. Tá bom? Esteja preparado, saiba que isso faz parte, não dê bola, ok? Mas tem o outro lado também, é quando você fica se comparando com os outros. É quando você fica olhando o ministério dos outros, a vida dos outros. Poxa, olha que vida abençoada, que ministério grande, abençoado. Olha, tem um salário bom, a igreja cheia, todo mundo ajuda, isso e aquilo, blá blá blá, a orquestra dele é enorme. Né? Não faça essas comparações, porque isso é um prato cheio para o inimigo. É um prato cheio para o desânimo, tá bom? E para a frustração. Não caia nessa, não. Eu caí nessa muitas vezes. De ficar olhando o ministério dos outros e ao olhar, né, para o meu, me frustrar ou desanimar. Mas não é certo. Não se compare, tá bom? Com os outros. Fulano é fulano e você é você. No dia que você comparecer diante de Deus, Ele não vai te comparar com o ministério dos outros. Ele não vai medir o seu ministério pelo ministério dos outros. Ele vai medir o seu ministério pela palavra dele. Tá bom? Lembre-se disso. E quanto às expectativas? Né? Só se lembre que Deus não te chamou para atender às expectativas de ninguém. Você foi chamado para fazer a vontade dele e ser fiel. Tá bom? E isso já é muita coisa. Ok? Quarto conselho é sobre o pecado. Em Eclesiastes 7, versículo 1, a palavra de Deus diz, na parte A: melhor é a boa fama do que um unguento precioso.
E em Números 32, versículo 23, parte B, o pastor Samuel gosta muito desse versículo, diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Meu querido, minha querida, presta bem atenção, não brinque com o pecado. Você vai se queimar. Pode ter certeza. E as queimaduras, elas deixam cicatrizes por toda a vida. E cicatrizes são marcas externas, visíveis. E as pessoas sempre notarão essas marcas e sempre se lembrarão dessas marcas e te julgarão por essas marcas. Por isso, não brinque com o pecado. Não facilite para o pecado, não ande na beira. Tá bom? É mais fácil você cair quando você anda na beira, na beirada. Não é verdade? Os limites, testar os limites. Não dá para brincar de esconde-esconde com o pecado não, porque ele sempre te acha. Sempre te acha. É triste quando você fica marcado pelo seu pecado. Quando as pessoas, quando se referem a você pelo seu pecado. Isso é muito ruim. O pecado, ele caminha junto, tá bom? Olha só, quando você pensa em Salomão, o sábio Salomão, automaticamente você lembra também do pecado de Salomão. Quando você pensa do grande Davi, o rei Davi que derrotou gigantes, você também lembra do pecado de Davi com Batseba. Você lembra de Pedro, o líder da igreja de Jerusalém? Lembra. Mas você também lembra que Pedro foi aquele que traiu Jesus. Esse estigma você sempre vai carregar com você. O seu pecado vos há de achar. Então não brinque com o pecado. Não facilite para o pecado. Leve muito a sério a questão do pecado. Quando o pecado estiver rondando a sua porta, rondando a sua mente, cuidado. É ou não é? O pastor Samuel também não fala bastante sobre as raposinhas, que são as raposinhas que destroem os vinhedos, né? Se baseando lá no livro de Cantares. Pois é, são pequenas coisas que podem fazer estragos grandes. O pastor Guto sempre falava que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em montinhos, que parecem insignificantes, inofensivos, mas pode te levar a uma queda que pode ser fatal. Tá bom? Então esteja vigilante, não facilite para o pecado, não brinque com o pecado, você vai se queimar. Tá bom? Quinto conselho é sobre disciplina. Em Apocalipse 22, versículo 11, a palavra diz assim: continue o injusto fazendo injustiças, continue imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Na minha mesa eu tenho aqui um lembrete que diz assim: tal como agora, assim depois. A função desse lembrete é me lembrar, né, da importância da disciplina. Da importância de que se eu não fizer agora o que tem que ser feito, depois eu não vou fazer. Você pode ter certeza. O que você é agora, você será depois. Não acredita em mim? Né? Se você não ora o suficiente agora, se você não é organizado com as suas coisas agora, se você não é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, que lê bastante agora, se você não evangeliza agora, não treina uma língua diferente agora, um instrumento agora, você não vai fazer isso depois, provavelmente. Com quase total certeza você não vai fazer depois. Tá bom? Porque o que precisa mudar, tem que mudar agora. Você tem que começar agora. Tal como agora, assim depois. Eu caí nessa ilusão de achar que depois, quando eu for para o ministério, eu vou melhorar essa área. Eu vou mudar. Na minha época de seminário, eu sempre fui um péssimo evangelista. Espero que não tenha nenhum professor aí para confirmar isso, mas é verdade. Mas eu pensava, quando for para o ministério, lá vai ser diferente. Lá vou ser o pastor,
né, e tal, e aí eu vou ser um grande evangelista quando chegar no ministério. Esquece. Bom, eu tenho que melhorar agora, tenho que me concentrar agora sem pensar no depois, nesse sentido. Se eu estou errando nessa área, melhore agora, acerte agora, conserte agora, tá bom? Porque depois você vai ter outras preocupações, outros problemas, outra coisa na cabeça, agenda lotada, pessoas em cima, você não consegue ter tempo, você não consegue ter disposição. O que você é agora, você será depois. Então comece a mudar agora, comece a acertar agora, tá bom? O outro conselho se encontra em Atos. Não, fala sobre os atos, perdão. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, a palavra diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. E em Colossenses 3:23, que todos conhecem, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Meus queridos, a ênfase aqui nesses dois versículos está sobre o verbo fazer. Inclusive o versículo de Coríntios, 1 Coríntios, diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu não sei se foi Spurgeon quem diz, eu acho que foi num daqueles seus livros, Lições aos Meus Alunos, ele fala assim que não é à toa que o livro de Atos se chama Atos dos Apóstolos e não Sermões dos Apóstolos. Eles com certeza pregaram milhares de sermões maravilhosos, incríveis. Mas Deus quis que ficasse registrado os seus atos. Meus queridos, nós seremos lembrados pelos nossos atos. Os atos que vão fazer a diferença, não só as palavras. As palavras estão juntos com os atos, mas tem que ter os atos, as atitudes. As pessoas vão sempre se lembrar de você pelo que você fez. Você foi visitá-las na hora da dor, na hora do problema. Você foi procurá-las, sabe? Você foi lá aconselhá-las. Você ficou junto delas. Você foi no hospital, na maternidade, no funeral. Foi buscar, foi levar. Você foi separar a briga. Você foi lá na clínica. Você foi ajudar com o exame, levando e trazendo do médico. Você ficou lá cuidando dos filhos, ficou brincando com as crianças. Você foi lá ajudar na reforma, ajudar no conserto, ajudar na pintura, etc. Sabe? Elas vão se lembrar disso. Não que você não deva falar, você tem que falar. Você está sendo treinado para falar, para ensinar, para pregar. Mas lembre-se disso. Os seus atos falam mais alto. Tá bom? Você pode falar, mas se você não tem uma vida que tem amor, e amor se expressa através das atitudes. Pode falar o que for. Amor sem atitude não é amor. Tá bom? Tanto que Paulo falou o quê? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ok? Eu não consigo lembrar das mensagens do pastor Eduardo, por exemplo. Eu tenho várias mensagens dele gravadas. Então, por estarem gravadas, claro, eu não preciso lembrar, estão gravadas, eu estou sempre ouvindo elas. Mas fora essas, eu não consigo lembrar de outras. Mas eu lembro do quanto o pastor Eduardo me ajudou. Eu lembro do quanto o pastor Eduardo me acolheu, me procurou, foi lá em casa quando eu estava tendo um problema com a minha esposa, foi nos ajudar, sabe? Essas coisas ficam na cabeça. Essas coisas ficam na lembrança. Você ama mais a pessoa por causa disso. Tá bom? E por fim, né, meu 7º conselho é: coma o bolo. Conselho esquisito esse, né? Se você está de regime, então. Olha só, pensa num grande chefe de cozinha que sabe todos os truques e técnicas e segredos para fazer o melhor bolo, né? E aí quando alguém pergunta para ele: e aí, esse é o seu bolo predileto? Você gosta tanto assim do sabor desse bolo? E ele responde assim: não sei, eu nunca comi, só faço para os outros. Meu querido, coma o bolo, prove do bolo. Você vai ensinar para as pessoas, você vai pregar para as pessoas, você vai ensinar e pregar que Deus é bom.
que Deus ele é grandioso, que o seu amor é maravilhoso, vai pregar sobre a sua graça, sobre o seu perdão. Mas é importante que você também goze dessas coisas. Que você viva isso que você está pregando. Que você louve o Deus que você diz que é tão grande, tão bom. Que você permita-se ser amado por esse Deus. Que você se banhe no perdão maravilhoso e gracioso que Ele te oferece. Olha só, nós cantamos, regozija em Deus. Você tem que se regozijar nele. Né? Quando você lê os livros do John Piper, ele enfatiza muito isso. Que Deus ele tem que ser desfrutado. Em certa forma ele quer dizer o quê? Não basta apenas você amar a Deus e conhecer a Deus. Você tem que desfrutar desse amor de Deus, dessa grandeza, dessa graça maravilhosa. Tá bom? Não é apenas pregue ou fale que Deus é bom. Mas a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Tá bom? Se lembre disso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá bom? Vocês estão em meu coração, em minhas orações. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Deus abençoe. Amém?